Você sabia que milhares de brasileiros morrem todas as noites enquanto dormem? E a maioria deles nunca imaginou que aquela seria a última vez que fechariam os olhos? Infartos e derrames noturnos matam de forma silenciosa, sem dor, sem aviso, sem chance de reação. E o mais assustador? Os hábitos que causam essas mortes são praticados por quase todo mundo, toda noite, sem a menor consciência do perigo. No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 400 mil mortes por ano. Isso significa que, enquanto você assiste a este vídeo, alguém está perdendo um familiar para um infarto ou derrame. E uma parte significativa dessas mortes acontece exatamente nas horas em que a pessoa deveria estar descansando, durante o sono. O que você vai descobrir agora não é teoria. São informações baseadas em ciência, que podem literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Por isso eu te peço, assiste esse vídeo até o final. Compartilha com a sua família, porque o que você vai aprender aqui é o tipo de coisa que ninguém te ensina na escola. O médico muitas vezes não tem tempo de explicar na consulta e que pode fazer toda a diferença entre acordar amanhã ou não. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui a gente fala de saúde de verdade, sem rodeios e sem complicação. A maioria das pessoas acredita que dormir é simplesmente desligar o corpo. Fecha os olhos, o mundo some e o organismo descansa. Mas a verdade é completamente diferente. E entender isso pode mudar a forma como você enxerga cada noite da sua vida. Enquanto você dorme, o seu corpo entra em um estado de trabalho intenso e altamente coordenado. O cérebro, por exemplo, não para nem por um segundo. Ele processa memórias, consolida aprendizados, elimina toxinas acumuladas durante o dia, incluindo proteínas associadas ao desenvolvimento do Alzheimer, e regula uma série de hormônios essenciais para a sua saúde. É durante o sono que o cortisol, o hormônio do estresse, atinge seus níveis mais baixos, dando ao sistema cardiovascular uma janela preciosa de recuperação. O coração, por sua vez, segue um ritmo muito específico durante a noite. Nas primeiras horas do sono, a frequência cardíaca cai, a pressão arterial reduz entre 10% e 20%, e o coração literalmente descansa. Esse fenômeno é tão importante que os cardiologistas têm um nome para ele: mergulho noturno, ou nocturnal dipping. Quem apresenta esse mergulho de forma saudável tem um risco significativamente menor de desenvolver doenças cardiovasculares ao longo da vida. O problema é que esse processo delicado pode ser completamente sabotado. E é sabotado toda noite, por milhões de pessoas no Brasil, por hábitos que parecem inofensivos, mas que, do ponto de vista fisiológico, são verdadeiras bombas de pressão no sistema cardiovascular. Existe uma fase do sono chamada REM, que ocorre em ciclos ao longo da noite. Durante o REM, o cérebro está tão ativo quanto quando você está acordado. A respiração fica irregular, os olhos se movem rapidamente e o coração passa por variações bruscas de frequência. Para um coração saudável, isso é absolutamente normal. Mas para um coração já sobrecarregado, com artérias parcialmente obstruídas, pressão elevada ou inflamação crônica, essas oscilações podem ser o gatilho para um infarto ou derrame. E aqui está o dado que mais assusta os pesquisadores. A maior incidência de infartos e derrames acontece entre as 6 da manhã e o meio-dia, exatamente o período de transição entre o sono profundo e o despertar. Nesse momento, o corpo libera uma descarga de adrenalina para preparar o organismo para o dia. A pressão arterial sobe rapidamente e o sangue fica mais propenso a coagular. Para quem já tem fatores de risco não controlados, esse momento pode ser fatal. O sono não é um luxo. É uma função biológica tão vital quanto respirar. E quando ele é perturbado, ou quando acontece em condições inadequadas, o seu coração e o seu cérebro pagam um preço muito alto. Muitas vezes, um preço que não tem como ser revertido. Os hábitos noturnos que silenciosamente aumentam o risco de infarto e derrame. Se você fosse informado de que um hábito que pratica toda noite está aumentando o seu risco de infarto em até 45%, você pararia imediatamente, certo?
pois é exatamente isso que a ciência já comprovou. E o problema é que esses hábitos são tão comuns, tão normalizados, que ninguém os questiona. O primeiro e mais perigoso é dormir com a televisão ligada ou com o celular na mão até o último segundo, antes de fechar os olhos. A luz azul emitida pelas telas suprime a produção de melatonina, o hormônio responsável por induzir o sono profundo e regular a pressão arterial durante a noite. Sem melatonina em quantidade suficiente, o corpo não consegue realizar o mergulho noturno que mencionamos antes. A pressão permanece elevada, o coração não descansa como deveria, e o risco cardiovascular aumenta de forma consistente e silenciosa. Um estudo publicado no Journal of the American Heart Association mostrou que pessoas com sono de má qualidade têm um risco até 50% maior de desenvolver hipertensão, o principal fator de risco para infarto e derrame. O segundo hábito é igualmente traiçoeiro: beber álcool à noite para relaxar. Muita gente acredita que uma taça de vinho antes de dormir ajuda a descansar melhor. E, de fato, o álcool causa sonolência, mas o que ele faz com a qualidade do sono é devastador. O álcool fragmenta as fases do sono, reduz drasticamente o tempo em sono REM, eleva a frequência cardíaca durante a madrugada e provoca picos de pressão arterial nas primeiras horas da manhã. Exatamente o período mais perigoso para o coração. Não existe dose segura de álcool quando o assunto é saúde cardiovascular noturna. Outro hábito que pouquíssimas pessoas associam ao risco cardíaco é dormir em ambientes quentes e mal ventilados. Quando a temperatura do quarto está elevada, o corpo precisa trabalhar mais para se resfriar, o que mantém a frequência cardíaca mais alta do que o ideal durante a noite. Pesquisas indicam que o ambiente ideal para dormir tem entre 18 degrees e 20 degrees. Acima disso, a qualidade do sono cai, o coração se esforça mais e o sistema nervoso autônomo, responsável por regular a pressão arterial, fica em estado de alerta constante. Fumar antes de dormir é outro fator que merece atenção urgente. A nicotina é um estimulante. Ela aumenta a frequência cardíaca, contrai os vasos sanguíneos e eleva a pressão arterial por até 2 horas após o consumo. Quem acende um cigarro pouco antes de deitar está literalmente colocando o coração em estado de estresse, no exato momento em que ele precisaria começar a desacelerar. E por último, e este é o que mais surpreende as pessoas, dormir menos de 6 horas de forma crônica é considerado pela ciência atual um fator de risco cardiovascular tão grave quanto o tabagismo. A privação de sono eleva os marcadores inflamatórios no sangue, aumenta os níveis de cortisol, prejudica a função das artérias e favorece a formação de placas de gordura nas paredes dos vasos. Um estudo da Universidade de Chicago acompanhou adultos por 5 anos e concluiu que quem dormia menos de 6 horas por noite tinha o dobro do risco de sofrer um infarto, em comparação com quem dormia entre 7 e 8 horas. A questão não é só quanto você dorme, é como e em quais condições você dorme. E o próximo tópico vai aprofundar algo que tem uma relação direta com tudo isso. O que você coloca no prato nas últimas horas, antes de fechar os olhos. A alimentação antes de dormir, que pode ser uma bomba relógio no seu organismo. Existe uma cena que se repete em milhões de lares brasileiros toda noite. O jantar tardio, a fritura, o prato cheio e logo em seguida a cama. Parece inofensivo, parece até confortante, mas do ponto de vista cardiovascular, esse ritual noturno é um dos mais perigosos que existe. E os dados científicos sobre isso são alarmantes. Quando você come uma refeição pesada nas 2 horas que antecedem o sono, o seu sistema digestivo entra em funcionamento máximo, exatamente no momento em que o coração precisaria estar desacelerando. O corpo desvia grande parte do fluxo sanguíneo para o aparelho digestivo, o que força o coração a trabalhar mais para manter a circulação equilibrada. A pressão arterial, que deveria estar caindo gradualmente ao longo da noite, permanece elevada. E esse esforço extra, repetido noite após noite, vai desgastando as paredes das artérias de forma lenta e irreversível. Mas o problema não está apenas no horário. Está também no que é consumido. Alimentos ultraprocessados
ricos em sódio, são especialmente perigosos à noite. O sódio retém líquido no organismo, aumenta o volume de sangue circulante e eleva a pressão arterial de forma direta. Uma porção de macarrão instantâneo, por exemplo, pode conter mais de 1.500 miligramas de sódio, mais da metade do limite diário recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Consumido à noite, esse sódio age durante horas, mantendo a pressão elevada em um período em que o corpo deveria estar em pleno processo de recuperação. As gorduras saturadas e trans presentes em frituras, embutidos e fast food têm um impacto ainda mais profundo. Elas estimulam um processo inflamatório nas paredes das artérias, que a longo prazo favorece a formação de placas de aterosclerose, o acúmulo de gordura que estreita os vasos e aumenta dramaticamente o risco de infarto e derrame. E aqui está algo que pouquíssimas pessoas sabem. Esse processo inflamatório é mais intenso durante a madrugada, quando o sistema imunológico está em plena atividade de reparo celular. Ou seja, comer mal à noite não é apenas um problema metabólico, é um acelerador direto do envelhecimento das artérias. O açúcar refinado merece um capítulo à parte. Sobremesas, refrigerantes, sucos industrializados e até aquele inocente copo de achocolatado antes de dormir provocam picos de glicose no sangue que estimulam a liberação de insulina em plena madrugada. Esse processo interfere na qualidade do sono, aumenta os níveis de triglicerídeos, um fator de risco cardiovascular independente, e com o tempo, contribui para o desenvolvimento de resistência à insulina e diabetes tipo 2, que por sua vez multiplica o risco de eventos cardiovasculares. Uma curiosidade que poucos conhecem. Estudos recentes mostram que comer tarde da noite está associado ao aumento dos níveis de uma proteína chamada troponina, a mesma proteína que os médicos medem nos exames de emergência para detectar se houve lesão no músculo cardíaco. Isso não significa que uma janta tardia provoca um infarto imediato, mas indica que o coração sofre microagressões repetidas que, ao longo dos anos, cobram um preço alto. A boa notícia é que pequenas mudanças já fazem uma diferença enorme. Jantar pelo menos 2 horas antes de deitar, preferir refeições leves com proteínas magras, legumes e gorduras saudáveis como o azeite de oliva, e eliminar o hábito de beliscar alimentos industrializados à noite, são atitudes simples que o seu coração vai agradecer imediatamente. E por falar em pressão arterial, o próximo tópico vai revelar algo que a maioria das pessoas, inclusive quem já tem hipertensão diagnosticada, simplesmente desconhece sobre o comportamento da pressão durante o sono. É uma informação que pode mudar completamente a forma como você trata essa condição. Se você tem pressão alta ou conhece alguém que tem, preste muita atenção no que vou dizer agora. Existe um fenômeno cardiovascular que acontece durante o sono, que é monitorado por pouquíssimos médicos nas consultas de rotina, e que é responsável por uma parcela enorme dos infartos e derrames que ocorrem de madrugada. Ele tem um nome técnico, mas o que importa é o que ele faz com o seu corpo. E por que ignorá-lo pode custar a vida. Como mencionamos anteriormente, em condições normais, a pressão arterial cai entre 10% e 20% durante o sono. Esse é o comportamento saudável, o tal mergulho noturno. Mas existem pessoas cuja pressão não cai durante a noite, e em alguns casos, ela sobe. Os especialistas chamam esse grupo de non-dippers e reverse dippers. E o dado assustador é que estudos publicados no European Heart Journal mostram que pessoas com esse perfil têm um risco até 3 vezes maior de sofrer um evento cardiovascular grave em comparação com quem apresenta o mergulho noturno normal. O problema é que essa alteração é completamente invisível nos exames convencionais. Quando o paciente mede a pressão no consultório médico, o resultado pode ser perfeitamente normal. A pressão se comporta bem durante o dia, o médico libera o paciente, e ninguém imagina o que acontece nas horas silenciosas da madrugada. É por isso que cardiologistas especializados em saúde cardiovascular noturna defendem o uso do MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, um exame que registra a pressão ao longo de 24 horas, incluindo durante o sono.
É justamente esse exame que revela se o coração está realmente descansando à noite ou trabalhando em sobrecarga enquanto o dono dorme tranquilamente. Mas o que causa esse desequilíbrio? Os fatores são vários e muitos deles já foram mencionados neste vídeo. A apneia do sono é um dos principais. Trata-se de um distúrbio em que a pessoa para de respirar repetidamente durante a noite, às vezes por 10, 20, 30 segundos, sem ter a menor consciência disso. Cada episódio de apneia provoca uma queda brusca no nível de oxigênio no sangue, o que dispara uma resposta de emergência do sistema nervoso. O coração acelera, os vasos se contraem e a pressão arterial dispara. Esse ciclo pode se repetir dezenas, até centenas de vezes por noite. E a pessoa acorda no dia seguinte sentindo apenas um cansaço inexplicável, sem imaginar que o coração acabou de sobreviver a uma noite de microcrises cardiovasculares. A apneia do sono afeta aproximadamente 32% da população adulta brasileira, segundo dados da Associação Brasileira do Sono. E a grande maioria dos casos não é diagnosticada. Os sinais mais comuns são ronco intenso, pausas na respiração observadas pelo parceiro de cama, sono não reparador, dores de cabeça ao acordar e sonolência excessiva durante o dia. Se você se identifica com algum desses sintomas, isso não é frescura nem cansaço normal. É um sinal de que o seu coração está sendo sobrecarregado todas as noites. Além da apneia, o estresse crônico tem um papel devastador na pressão noturna. Quando a mente não consegue desligar, quando você vai para a cama ruminando problemas, ansioso com o trabalho, com dívidas, com conflitos familiares, o sistema nervoso simpático permanece ativado, mantendo os níveis de adrenalina e cortisol elevados, mesmo durante o sono. O resultado é uma pressão arterial que não cai como deveria, um coração que não descansa e um risco cardiovascular que cresce a cada noite mal dormida. O sono é o único momento em que o coração tem a chance de realmente se recuperar. Quando essa janela é bloqueada, seja por apneia, estresse, hábitos ruins ou qualquer outro fator, o sistema cardiovascular vai acumulando dano. E esse dano não avisa quando vai cobrar a conta. Sinais de alerta que seu corpo dá antes de um ataque cardíaco ou derrame noturno, o coração raramente falha sem avisar. O problema é que os sinais que ele envia são frequentemente confundidos com cansaço, estresse ou simplesmente ignorados por pessoas que não querem acreditar que algo sério pode estar acontecendo. E essa negação, essa tendência humana de achar que comigo não vai acontecer, é responsável por inúmeras mortes que poderiam ter sido evitadas com uma simples ida ao pronto-socorro, horas antes do evento fatal. O primeiro sinal que merece atenção máxima é a dor ou desconforto no peito que aparece durante a noite ou ao acordar. Muitas pessoas descrevem essa sensação não como uma dor aguda, mas como uma pressão, um aperto, ou uma sensação de peso no centro do peito. Algumas relatam que parece que alguém está sentado sobre o tórax. Esse sintoma pode durar alguns minutos e depois desaparecer, e é exatamente aí que mora o perigo. A pessoa sente, espera passar, passa, e vai dormir achando que foi só um susto. Mas o que pode ter acontecido é um episódio de angina instável, um sinal claro de que o coração está recebendo menos oxigênio do que precisa, possivelmente por uma obstrução parcial nas artérias coronárias. O segundo sinal é a falta de ar inexplicável durante o sono. Acordar no meio da noite com sensação de sufocamento, precisar sentar na cama para respirar melhor, ou acordar com a sensação de que o travesseiro estava tampando o nariz. Esses episódios não são normais e não devem ser atribuídos apenas ao calor ou à posição em que se dormiu. A dispneia noturna, como é chamada, pode indicar insuficiência cardíaca inicial, em que o coração não está bombeando o sangue com eficiência suficiente, causando acúmulo de líquido nos pulmões durante a posição deitada. Suores frios noturnos sem explicação aparente são outro sinal que assusta, e que deveria assustar. Quando o coração está em sofrimento, o sistema nervoso autônomo desencadeia uma resposta de emergência, que inclui sudorese intensa, palidez e sensação de mal-estar profundo. Se você acorda encharcado no meio da noite sem que a temperatura do ambiente justifique isso,
e especialmente se esse episódio vem acompanhado de qualquer desconforto no peito ou falta de ar, não espere o dia amanhecer para buscar ajuda. As dores irradiadas são um dos sinais mais mal interpretados de todos. Muita gente não sabe que um infarto pode se manifestar como dor no braço esquerdo, na mandíbula, no pescoço, nas costas ou até no estômago, sem qualquer dor no peito. Mulheres, em particular, tendem a apresentar sintomas atípicos com muito mais frequência do que os homens, o que faz com que seus infartos sejam diagnosticados mais tarde e tratados com menos eficiência. Uma dor no queixo que aparece à noite, uma sensação de queimação no estômago que não passa com antiácido, um formigamento persistente no braço esquerdo ao deitar. Todos esses sinais merecem investigação médica urgente. No caso do derrame, os sinais de alerta seguem uma lógica diferente, mas igualmente urgente. O acrônimo SAMU, que significa súbito, assimétrico, mudança de fala, unilateral, resume bem o que observar. Fraqueza ou dormência repentina em um lado do corpo, dificuldade para falar ou compreender o que está sendo dito, visão turva ou dupla de forma abrupta, dor de cabeça de forte intensidade e início súbito, sem causa aparente. Esses são os sinais clássicos de um acidente vascular cerebral. Cada minuto sem tratamento durante um derrame significa a morte de aproximadamente 1,9 milhão de neurônios. O tempo, nesse caso, é literalmente a diferença entre sobreviver com sequelas mínimas ou perder funções permanentemente. Existe ainda um sinal que pouquíssimas pessoas associam ao coração: o ronco súbito e intenso que começa de forma abrupta, acompanhado de pausas na respiração. Como já discutimos, a apneia do sono é um fator de risco cardiovascular gravíssimo. Se alguém próximo a você começa a roncar de forma incomum, engasgar durante o sono ou apresentar pausas respiratórias, não trate isso como algo engraçado ou banal. Trate como o sinal de saúde que realmente é. Reconhecer esses sinais e agir rapidamente pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mas reconhecer o problema é apenas metade do caminho. A outra metade, e a mais importante, é saber o que fazer para que esses sinais nunca precisem aparecer. E é exatamente isso que vamos abordar no último tópico. O que fazer a partir de hoje à noite para proteger seu coração e seu cérebro? Chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Porque de nada adianta entender todos os riscos, conhecer todos os sinais de alerta e sair daqui com medo sem saber o que fazer. A boa notícia é que o coração é um órgão extraordinariamente resiliente, e quando você começa a tratá-lo com respeito, ele responde. Não em semanas, não em meses, em dias. As mudanças que vou apresentar agora são simples, acessíveis e baseadas em evidências científicas sólidas. Comece esta noite. A primeira mudança é estabelecer um horário fixo para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. O organismo funciona com base em um relógio biológico chamado ritmo circadiano, e quando esse relógio é respeitado, todos os processos cardiovasculares noturnos funcionam com muito mais eficiência. Dormir e acordar sempre no mesmo horário regula a produção de melatonina, estabiliza a pressão arterial, melhora a qualidade do sono profundo e reduz os marcadores inflamatórios no sangue. A meta é entre 7 e 9 horas de sono por noite para adultos, não como luxo, mas como prescrição médica. A segunda mudança é criar o que os especialistas chamam de higiene do sono. Isso significa preparar o ambiente e o corpo para dormir da forma correta. Desligue as telas, televisão, celular, tablet, pelo menos 1 hora antes de deitar. Mantenha o quarto escuro, silencioso e fresco, com temperatura entre 18 e 20 graus. Evite discussões, notícias estressantes e redes sociais nas horas que antecedem o sono. Esses ajustes simples reduzem os níveis de cortisol antes de dormir e permitem que o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento e pela recuperação cardiovascular, assuma o controle. A terceira mudança é revisar completamente o que você come e bebe nas últimas 3 horas antes de dormir. Elimine o álcool,
os ultraprocessados, as frituras e o açúcar refinado nesse período. Se sentir fome antes de dormir, opte por alimentos que têm comprovação científica de benefício cardiovascular. Uma banana, que contém triptofano e potássio, mineral essencial para a regulação da pressão arterial. Um punhado de nozes, ricas em ômega 3 e magnésio, ou um copo de leite morno com baixo teor de gordura. O magnésio, em particular, é um mineral que relaxa a musculatura lisa dos vasos sanguíneos, contribuindo para a queda natural da pressão durante o sono. A quarta mudança é investigar a apneia do sono. Se você ronca, acorda cansado mesmo depois de muitas horas na cama, ou se alguém já observou pausas na sua respiração durante o sono, procure um médico e peça uma polissonografia, o exame que diagnostica distúrbios do sono. O tratamento da apneia, seja com o aparelho CPAP ou com outras abordagens, reduz de forma significativa o risco cardiovascular noturno e pode transformar completamente a qualidade do seu sono e da sua saúde a longo prazo. A quinta mudança envolve o estresse. E essa talvez seja a mais desafiadora, mas também a mais transformadora. Criar um ritual de descompressão noturna não é frescura, é medicina preventiva. Pode ser 10 minutos de respiração profunda. Inspirar por 4 segundos, segurar por 4, expirar por 6. O que já é suficiente para ativar o sistema nervoso parasimpático e reduzir a pressão arterial de forma mensurável. Pode ser uma leitura tranquila, uma oração, uma meditação guiada. O que importa é criar um momento diário de transição intencional entre o agito do dia e o descanso da noite. A sexta e última mudança é monitorar a pressão arterial regularmente em casa. Aparelhos de pressão digitais são acessíveis e fáceis de usar. Meça a pressão antes de dormir e ao acordar. E anote os valores. Se perceber que a pressão está consistentemente elevada nesses momentos, leve esses dados ao seu médico. Eles são informações valiosíssimas que podem revelar padrões invisíveis em uma consulta de rotina e que podem ser o passo que vai prevenir um infarto ou derrame antes que aconteça. Cuidar do coração à noite não é uma tarefa complicada. É um conjunto de decisões pequenas tomadas conscientemente todos os dias. E cada uma dessas decisões é um ato de amor, por você e por quem depende de você. Ao longo deste vídeo, você aprendeu que o sono não é apenas descanso, é o momento mais crítico para a saúde do seu coração e do seu cérebro. Vimos que hábitos aparentemente inofensivos, como usar o celular na cama, tomar uma taça de vinho para relaxar, ou jantar tarde com alimentos pesados, podem transformar a noite em um período de sobrecarga cardiovascular silenciosa e devastadora. Você aprendeu que a pressão arterial tem um comportamento noturno específico que poucos médicos monitoram, e que quando esse comportamento está alterado, o risco de infarto e derrame multiplica de forma assustadora. Aprendeu a reconhecer os sinais que o corpo envia antes de um evento cardiovascular grave, e que reconhecer esses sinais a tempo pode literalmente salvar uma vida. E mais importante, aprendeu que existem mudanças concretas, simples e imediatas, que você pode começar a fazer hoje à noite para proteger o seu coração e o seu cérebro. Não espere ter um susto para agir. Não espere que alguém da sua família passe por uma noite de terror para levar essas informações a sério. A prevenção começa agora. Começa esta noite. Começa com uma decisão. Se este vídeo te abriu os olhos, compartilha com alguém que você ama. Pode ser a pessoa que dorme do seu lado, pode ser um pai, uma mãe, um amigo. Uma informação compartilhada pode ser a diferença entre uma vida longa e saudável e uma despedida precoce e desnecessária. Deixa aqui nos comentários. Qual desses hábitos você vai mudar a partir de hoje? Quero ler a sua resposta. Curte o vídeo se ele foi útil para você. Se inscreve no canal para continuar recebendo informações que realmente fazem diferença na sua saúde. E eu te vejo no próximo vídeo. Cuide-se. O seu coração agradece.